Você sabia que, apesar do conjunto dos números reais e o conjunto dos números naturais serem infinitos, o conjunto dos números reais é maior do que o conjunto dos números naturais? E você sabia que o conjunto dos números racionais tem o mesmo tamanho do conjunto dos números naturais? Quem propôs isso foi um matemático chamado Georg Cantor, um matemático que nasceu em São Petersburgo, estudou na Suíça, estudou na Alemanha e é considerado o pai da teoria dos conjuntos. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. A teoria dos conjuntos é muito importante para diversas áreas e também para a computação. Por exemplo, a linguagem SQL utilizada em banco de dados é toda baseada na teoria de conjuntos. A própria teoria da computação moderna, proposta por Alan Turing, também é baseada na teoria de conjuntos. Mas além da computação, diversas outras áreas utilizam teoria de conjuntos. Se você é estudante de computação, engenharia, ou até está estudando para o Enem, para alguma prova, continue no vídeo para você aprender tudo sobre teoria de conjuntos que você precisa saber para passar em qualquer prova. Para começar, vamos definir o que é um conjunto. Um conjunto é uma coleção não ordenada de elementos. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a ordem dos elementos não é importante e, além disso, se eu tiver dois elementos iguais, esses elementos só são contados uma vez. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo para vocês entenderem melhor. Os objetos do conjunto são chamados de membros do conjunto ou elementos. E a gente fala que os elementos pertencem ao conjunto. Então, para ficar bem claro, elemento pertence a conjunto. Vamos mostrar agora alguns exemplos de conjuntos. Por exemplo, eu posso ter um conjunto V de todas as vogais, que vai ter como elementos o A, o E, o I, o O e o U. Ou o conjunto O dos números ímpares positivos menores do que 10, que vai ter o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Só que tem um ponto. Não necessariamente um conjunto é um conjunto de números. Eu posso ter um conjunto de cores, eu posso ter um conjunto de frutas. E mais importante ainda, não necessariamente os elementos de um conjunto estão relacionados. Por exemplo, eu posso ter num conjunto uma fruta, uma cor, um número e uma palavra. Não tem nenhum problema. E como vocês já viram, para representar um conjunto, eu coloco o nome do conjunto igual, eu posso abrir uma chave, colocar os elementos separados por vírgulas e, se principalmente esses elementos forem números, eu posso usar os três pontinhos, por exemplo, 0, 1, 2, 3, três pontinhos, 99, fecha chaves. O que eu estou representando? Eu estou representando os números naturais até 99. Mas não existe uma única forma de representar conjuntos. Eu posso representá-los de formas diferentes. Por exemplo, lembra daquele conjunto dos números ímpares positivos menores do que 10? Como é que eu posso representar? Eu posso dizer que esse conjunto, que eu vou chamar de O, ele é igual, abre chaves, 1,3,5,7,9, fecha chaves. Mas eu posso também representá-lo de outra maneira. Por exemplo, O igual, abre chaves, x tal que x é um número inteiro, positivo e ímpar menor do que 10. Quer dizer, eu estou representando de uma forma mais parecida com o português. Ou eu também posso representar da mesma forma com O igual, abre chaves, x pertencente a z+, que é o conjunto dos números inteiros positivos, tal que x é ímpar e x é menor do que 10. Quer dizer, essa representação ela tem um pouco do português e um pouco da matemática, né? Diferente da primeira e da segunda. Mas as três representações representam o mesmo conjunto. Vamos falar agora de alguns conjuntos importantes. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, que vai de 0 até o infinito, positivo. O conjunto dos números inteiros, que é o Z, ele vai do menos infinito ao mais infinito, só dos números inteiros. Então, desde o infinito, né,
Aí vai subindo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e sobe até o infinito. Se eu utilizar, por exemplo, o z e o maisinho em cima, eu estarei representando somente os elementos de 0, 1, 2, 3 até o infinito. Outro conjunto muito conhecido é o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Eu posso representar o conjunto Q por P dividido por Q, tal que o P pertence a Z, o Q pertence a Z e o Q é diferente de zero, porque eu não posso ter uma fração com um denominador zero. E existe também o conjunto dos números reais. Agora, só um parênteses aqui. Se eu tiver um conjunto com os conjuntos naturais, inteiros, racionais e reais, esse conjunto ele vai ter somente 4 elementos. Não vai ter infinitos elementos, por exemplo, como o conjunto dos números reais. Outro conceito muito importante é o conceito de conjunto universo. O conjunto universo é a representação de todos os elementos de um determinado conjunto. E no diagrama de Venn, que é o diagrama que a gente representa conjuntos, o conjunto universo ele é representado por um retângulo. Então, por exemplo, eu posso ter como meu universo todas as coisas do mundo, ou, por exemplo, todas as letras. E dentro do meu conjunto eu só estou representando as vogais, mas o meu universo são todas as letras ou todas as coisas que existem no mundo. Outro conjunto muito importante é o conjunto vazio, também chamado de conjunto nulo. O conjunto vazio ele pode ser representado por duas chaves sem nada dentro, ou uma bola com um círculo cortando essa bola. Observe que um conjunto que tem duas chaves e dentro uma bolinha representando o conjunto vazio, não é o conjunto vazio. É um conjunto unitário, porque vai ter somente um elemento, e o elemento desse conjunto é o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio, ou ele é as duas chaves sem nada, ou ele é a bolinha com um tracinho. Não os dois juntos. Vamos falar agora sobre igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais se e somente se eles têm exatamente os mesmos elementos. Ou seja, se A e B são conjuntos e A e B são iguais, então, para todo x, se x pertence a A, x também vai ter que pertencer a B e vice-versa. Por isso que eu posso representar por um bicondicional. A gente escreve A igual a B se o A e o B forem conjuntos iguais. Por exemplo, o conjunto dos números 1, 3, 5, ele é igual ao conjunto dos números 3, 5, 1? É igual. Por quê? Porque todo elemento do primeiro conjunto está no segundo conjunto e todo elemento do segundo conjunto está no primeiro conjunto. Da mesma forma, o conjunto com os números 1, 3, 3, 3, 3, 5 e 5, ele é igual ao conjunto 1, 3, 5. Por quê? Porque todos os elementos do primeiro conjunto estão no segundo e todos os elementos do segundo conjunto estão no primeiro. Lembra que eu falei que a ordem não é relevante e também se eu tenho elementos repetidos, eu não conto esses elementos repetidos? Eu estou representando, na verdade, somente um elemento? Então, o conjunto 1, 3, 3, 3, 3, 3, independente do número de 3 que existirem, 5, 5, 5, independente do número de 5 que existirem, na verdade é igual ao conjunto 1, 3, 5. Se você está gostando desse vídeo, se está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos falar sobre subconjunto. O que é um subconjunto? Se eu tenho dois conjuntos, A e B, o conjunto A ele é um subconjunto do conjunto B se todo elemento de A também é elemento de B. A gente utiliza a notação A é um Czinho com um tracinho embaixo, B, para indicar que A é um subconjunto de B. Formalmente, A é um subconjunto de B se para todo x, se x pertence a A, implica que x pertence a B. Observe que é um pouquinho diferente da igualdade, porque na igualdade eu tinha um bicondicional, quer dizer, se ele pertencia a A, ele pertencia a B, e se ele pertencia a B, ele também pertencia a A. No subconjunto, não. No subconjunto, eu só tenho que, se ele pertence a A, ele vai ter que pertencer a B. Mas se ele pertence a B, não necessariamente ele vai pertencer a A.
Esses dois conjuntos, eles podem ser representados por dois círculos, onde o círculo menor vai ser o conjunto A, que vai estar dentro de um círculo maior, que é o conjunto B. Porque nesse caso, todos os elementos de A também serão elementos de B, mas não necessariamente todos os elementos de B serão elementos de A. Quando ele é igualdade, os dois conjuntos, o A e o B, eles são iguais, né? Eles têm o mesmo tamanho. Então, um está exatamente em cima do outro, né? E compreendendo todo o outro conjunto. Existe também um outro conceito chamado subconjunto estrito. O subconjunto estrito parece muito com o subconjunto, só que ele tem uma diferença. No subconjunto estrito, os dois conjuntos eles não podem ser iguais. Por exemplo, se eu tenho dois conjuntos iguais, o A é igual ao B, eu posso dizer que o A é um subconjunto de B, também posso dizer que o B é um subconjunto conjunto A. Agora, se ele for um subconjunto estrito, ele não pode ser igual. Quer dizer, representando na forma gráfica, né, que um conjunto tem que ser maior que o outro. Obviamente, o conjunto que é o subconjunto estrito vai ser o menor. Se A é um subconjunto estrito de B, eu represento por A um Czinho B. Observe que ele é diferente do subconjunto, porque no subconjunto tem um tracinho embaixo que ele representa que também pode ser igual, tá? Quer dizer, um conjunto pode ser igual ao outro. No subconjunto estrito, como eu já falei antes, não pode ser igual e não tem esse tracinho embaixo. E como é que eu represento formalmente? Eu falo que se A é um subconjunto estrito de B, se e somente se, para todo x, se x pertence a A, x vai pertencer a B, por enquanto está igual o subconjunto normal, mas eu vou acrescentar o seguinte, e existe um x que x pertence a B, mas que não pertence a A. Vou falar agora de duas propriedades muito importantes de conjuntos. A primeira é que o conjunto vazio ele é um subconjunto de qualquer conjunto. A gente representa isso como o conjunto vazio é um subconjunto de S, sendo S qualquer conjunto. E a segunda propriedade é que qualquer conjunto ele é um subconjunto dele mesmo. Então a gente pode definir que todo conjunto vai ter dois subconjuntos, o conjunto vazio e ele mesmo. E como eu falei antes, uma maneira de mostrar que dois conjuntos têm os mesmos elementos é mostrar que um conjunto é subconjunto do outro e vice-versa. Então, se A é igual a B, isso vai ser equivalente, vou colocar um bicondicional, a para todo x, se x pertence a A, então x pertence a B, e para todo x, se x pertence a B, x pertence a A. Outro conceito importante é o conceito de conjunto das partes ou conjunto potência. O conjunto das partes ou conjunto potência é o conjunto de todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Então, por exemplo, qual que é o conjunto das partes do conjunto que contém três elementos? O 0, o 1 e o 2. Eu represento esse conjunto das partes por um P. Eu vou colocar P, abre parênteses, o conjunto que eu quero mostrar o conjunto das partes, fecha parênteses. Então, nesse caso, vai ser P, abre parênteses, abre chaves, 0,1,2, fecha chaves, fecha parênteses. E nesse caso, qual que é o conjunto potência desse conjunto? Como eu falei antes, o conjunto vazio ele é um subconjunto de todos os conjuntos. Então, o primeiro subconjunto vai ser o conjunto vazio. Depois eu vou ter o conjunto que só tem o elemento 0, o conjunto que só tem o elemento 1, o conjunto que só tem o elemento 2. Depois eu vou ver os conjuntos que têm dois elementos, todos os pares possíveis, que são o par 0,1, 0,2 e 1,2. Lembrando que a ordem aí não é relevante. E depois o próprio conjunto, que é o conjunto com três elementos, que tem o elemento 0, o 1 e o 2. E qual que é o conjunto das partes do conjunto vazio? O conjunto vazio, ele não tem nenhum elemento, mas lembra que todo conjunto tem como subconjunto o conjunto vazio? Então, o próprio conjunto vazio tem como subconjunto ele mesmo. Então, o conjunto das partes do conjunto vazio é um conjunto que tem um elemento, que é o conjunto vazio. E qual que é o conjunto das partes do conjunto que tem um elemento, que é o conjunto vazio? Nesse caso, o conjunto das partes vai ter dois elementos, o conjunto vazio e o próprio conjunto que tem como único elemento o conjunto vazio. Observe que no meu primeiro exemplo, eu tinha 3 elementos e meu conjunto potência teve 8 elementos. O segundo conjunto, que era o conjunto vazio, que por ser um conjunto vazio
não tem nenhum elemento. O conjunto das partes tem um elemento, que é o conjunto que tem um elemento vazio. E no conjunto que tinha um elemento, que era o conjunto vazio, que foi o terceiro caso, o meu conjunto das partes vai ter dois elementos, o conjunto vazio e o conjunto que tem um elemento, que é o conjunto vazio. Então, se o meu conjunto original tem 3 elementos, o conjunto das partes vai ter 8 elementos. Se o meu conjunto original tem 0 elementos, o conjunto das partes tem 1. E se meu conjunto original tem 1 elemento, o meu conjunto das partes tem 2 elementos. Não sei se vocês perceberam, mas o número de subconjuntos de um determinado conjunto, isto é, o número de elementos do meu conjunto potência, é exatamente 2 elevado a n. Observe que 2 elevado a 3 é igual a 8, 2 elevado a 0, que é o tamanho do conjunto vazio, né, é 0. 2 elevado a 0 é 1 e 2 elevado a 1 é 2. Outro conceito muito importante, esse também muito utilizado em banco de dados, é o conceito de produto cartesiano. Como eu falei antes, normalmente a ordem dos elementos não é importante. Mas imagine que eu queira representar alguma estrutura onde a ordem dos elementos do meu conjunto é importante. Nesse caso, eu tenho o que a gente chama de n-tupla. Uma tupla, na verdade, é um conjunto de elementos que tem uma ordem. E esse n vai representar o número de elementos dessa tupla. Então, uma 3 tupla vai ter 3 elementos. Por exemplo, eu vou colocar lá os meus 3 melhores amigos, o amigo A, o amigo B e o amigo C. E quando eu coloco isso, eu estou colocando uma ordem, primeiro o A, depois o B, depois o C. Então, nesse caso, diferente dos conjuntos, a ordem é importante. Quando essa n-tupla tiver só 2 elementos, vai ser um par, né? E a gente chama de par ordenado. Por quê? Porque é um par, né, que são 2, e ordenado porque a ordem importa. E qualquer tupla, tanto par ordenado quanto uma 3 tupla, 4 tupla, a gente coloca cada tupla entre parênteses e separa os elementos por vírgula. E se eu tenho 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e quero representar o produto cartesiano desses 2 conjuntos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos os elementos do primeiro conjunto e combinar com todos os elementos do segundo conjunto. E eu represento o produto cartesiano por um xzinho. Esse x, no inglês, a gente chama times, que vai ser, nesse caso, né, A times B ou A produto cartesiano B. E esse produto cartesiano pode ser representado por abre chaves, abre parênteses, A, B, fecha parênteses, tal que o Azinho pertence ao conjunto Azão e o Bzinho pertence ao conjunto Bzão. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto A com os elementos 1 e 2, e tenho o conjunto B com os elementos A, B e C. E eu quero descobrir o produto cartesiano de A times B, ou o produto cartesiano de A e B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro elemento do conjunto A, que é o 1, junto com o primeiro do B, que é o A. Então, eu vou ter um par 1A. Depois eu vou ter o primeiro elemento do conjunto 1 e o segundo elemento do conjunto B, que é o B. E depois eu vou pegar o primeiro elemento do conjunto A, que continua sendo 1, com o terceiro elemento do conjunto B, que é o C. Depois que eu peguei o primeiro elemento do primeiro conjunto e liguei com todos os outros do segundo conjunto, eu vou passar para o segundo elemento do primeiro conjunto, que é o elemento 2. E esse elemento 2, ele vai se ligar, vai virar um par para cada elemento do conjunto B. Então eu vou ter o par 2A, 2B e 2C. Aí alguns pontos interessantes. O primeiro, dentro dos parênteses, a ordem é relevante. Então, A1 é diferente de 1A. Mas dentro do meu conjunto, que nesse caso eu tenho 6 elementos, né, a ordem não importa. Então, eu posso embaralhar esses pares ordenados. Lembrando, dentro de cada par, eu tenho que respeitar essa ordem. Mas dentro do conjunto de pares ordenados, aí a ordem não importa. Outro ponto interessante é que o número de elementos, né, o número de pares ordenados, é exatamente o tamanho do conjunto A vezes o tamanho do conjunto B. O primeiro conjunto tinha 2 elementos e o segundo 3. 2 vezes 3 é igual a 6. E o produto cartesiano de A e B vai ter 6 elementos. E por último, a gente tem que lembrar que o produto cartesiano de A times B, né, A produto cartesiano B,
é diferente de B, produto cartesiano A. Apesar dos dois terem 6 elementos, o segundo eu vou pegar como primeiro elemento de cada par ordenado um elemento do conjunto B. Então eu vou pegar, por exemplo, o elemento A ligar com 1, o elemento A ligar com 2. Aí depois eu vou pegar o segundo elemento do conjunto B, que é o B. B vou ligar com 1, B vou ligar com 2. Depois eu vou pegar o terceiro elemento, C com 1 e C com 2. E vou ter 6 pares ordenados. E além disso, não necessariamente eu preciso fazer um produto cartesiano de 2 conjuntos. Eu posso ter um produto cartesiano de 3 conjuntos. Aí, nesse caso, eu não tenho um conjunto de pares ordenados, eu vou ter um conjunto de 3 tuplas, ordenadas, e o número de tuplas que eu vou ter vai ser o tamanho do conjunto A vezes o tamanho do conjunto B vezes o tamanho do conjunto C. E esse foi o nosso primeiro vídeo sobre teoria dos conjuntos. No próximo vídeo, nós vamos falar algumas propriedades e algumas operações, como a união, a interseção, a diferença e a diferença simétrica. Até o próximo vídeo.